Joyce Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes baseados em fatos, que é uma das minhas narrativas favoritas, tanto para série quanto para os filmes, mas nem sempre a gente sabe o que é real, o que foi inventado para ficar melhor nas telas. Por isso, nesse vídeo eu vou falar de alguns filmes que têm histórias realmente chocantes, que são bem reveladoras e até mesmo algumas que são autobiográficas e que inspirou grandes filmes para os cinemas. E esses filmes todos você encontra no catálogo do Telecine, que é um serviço de streaming com mais de 2.000 filmes, que inclusive está patrocinando esse vídeo aqui, e lá você encontra várias cinelists, que nem essa, e também cinelists de gêneros que vocês gostam. E com esse link aqui na descrição você tem 60 dias grátis para aproveitar muitos filmes no seu final de férias, ou aquele dia que a noite pede um filminho muito bom, e lá você pode escolher qualquer um do catálogo. Então aproveita muito, que vale super a pena. O primeiro filme dessa lista é Titanic, que talvez seja um dos filmes mais vistos até hoje, apesar de ser de 1997, mas essa história ela nunca envelhece, principalmente porque os destroços do navio eles são estudados até hoje, e no filme a gente acompanha a história da catástrofe do naufrágio do Titanic. Inclusive, um dos historiadores da Titanic Historical Society, olha que inglês afiado, gente, mas assim, ele também foi historiador do filme, e segundo ele, apesar do Jack e da Rose não serem personagens reais, o filme ele trouxe uma veracidade em outros personagens, como o violinista Wallace Hartley. E de fato, o navio RMS ele afundou em 15 de abril de 1912 depois de colidir com um iceberg na sua viagem que era inaugural, complicado. Só que o navio ele comportava mais de 2.200 pessoas e morreram mais de 1.500, e o navio demorou um total de 2 horas e 40 para afundar completamente. Mas os destroços do Titanic só foram realmente encontrados em 1985, depois de uma expedição que diversos artefatos foram recuperados. E apesar dessa pessoa provavelmente não lembrar muito bem dos fatos, porque ela era um bebê de 2 meses na época, a Elizabeth Gladys Malvina Jean foi a última sobrevivente do naufrágio, que veio falecer só em 2000, com 97 anos. O próximo filme dessa lista é A Teoria de Tudo, e no filme a gente tem uma visão bem intimista sobre o casamento da Jane e do Stephen Hawking, e a história ela é baseada no livro A Teoria de Tudo, a extraordinária história de Jane e Stephen Hawking, que foi escrito pela própria esposa, Jane, e ela conta como que ela conciliava os cuidados da família e do seu marido depois da crescente da sua doença neural motora. E o filme ele tem algumas verdades e uma parte de ficção também. No filme, por exemplo, de fato, a Jane e o Stephen se conheceram em uma festa de ano novo em Cambridge, e algumas questões sobre a fala arrastada do Stephen, que foi dita pelo próprio Hawking para o produtor do filme. Mas segundo a Jane, que escreveu no seu próprio livro, ela diz que um dos motivos da separação foi diferente do que foi mostrado no filme, e um desses motivos foi justamente a sua fama, principalmente depois de escrever Uma Breve História do Tempo. Esse próximo filme ele tem uma história bem breve, mas é um dos clássicos vistos até hoje do Spielberg, que é Tubarão, que traz uma série de ataques de tubarão na cidade de Mt. E a história do filme se deu a partir de uma história real, porque apesar do filme ter sido lançado em 1975, a história aconteceu em julho de 1916, quando 4 pessoas foram atacadas por tubarões brancos na costa de Jersey. E essa história ela é muito importante porque foi a primeira vez que os Estados Unidos registrou ataque de tubarão na história do país. História de terror já é bem apavorante, ainda mais quando é baseada em fatos, como a história do filme A Maldição da Casa Winchester, que é inspirada na história da Winchester Mystery House, situada na Califórnia, que também foi o local da gravação das filmagens do filme. Sério, eu jamais aceitaria fazer parte desse cast. Mas a família Winchester, ela já se considerava amaldiçoada pelos espíritos que foram mortos pelos rifles Winchester, e a gente conhece essa história a partir da Sarah, que se casou com o herdeiro dos rifles, que veio a morrer mais pra frente, muito próximo da morte da sua filha, que era recém-nascida. E isso fez com que a Sarah ficasse com toda a herança, até porque não tinha um Winchester vivo para contar essa história. E por isso a Sarah procurou um médium para saber o que fazer com essa herança, e o médium disse que o seu marido orientou que ela deixasse a casa deles em New Haven e fosse para Califórnia para construir uma mansão para abrigar esses espíritos que foram mortos pelos rifles Winchester. E por isso ela construiu a mansão Winchester, só que o que chama muita atenção é a construção da casa, que não faz muito sentido, tanto que tem alguns cômodos que levam para escadas que não dão em nenhum lugar, ou em portas que são fechadas por cimento, e tem alguns cômodos que a
Sarah construiu para andar livremente pela casa sem ser incomodada pelos espíritos. E ainda tem histórias que durante a construção dessa casa, que durou muitos anos, a Sarah chamava médiums para trazerem espíritos bons para acalmar esses espíritos maus que moravam na casa. E essa construção foi feita tão sem pé nem cabeça que ao longo dos anos algumas coisas foram surgindo, como um novo sótão, e nunca se soube realmente o que aconteceu, porque a Sarah ela nunca documentou em um diário ou coisa do tipo. E talvez uma das minhas histórias favoritas dessa lista é Clube de Compras Dallas, quando Ron Woodruff, que é interpretado pelo Matthew McConaughey, ele foi um cowboy diagnosticado com AIDS. Só que naquela época era muito difícil encontrar remédios eficazes, e aí ele começou a procurar tratamentos alternativos e também atravessar a fronteira do México e contrabandear remédios que fossem ilegais para o tratamento. Mas ele sempre ficava de olho em tratamentos que tinham ao redor do mundo e experimentava em si mesmo, inclusive alguns remédios injetáveis que ele nunca tinha experimentado. E a partir disso ele começou a ajudar outras pessoas e por isso o local ficou conhecido como Clube de Compras Dallas, e ele passou 20 anos trabalhando com causas relacionadas à AIDS, e isso deu muita esperança para as pessoas que tinham, já que o governo não oferecia tratamento. Ele chegou até mesmo processar a FDA, que é o Departamento Federal responsável pela saúde e medicamentos dos americanos, por justamente não disponibilizar esses tratamentos existentes. Agora, esse próximo filme, ele dá uma aflição porque a experiência assistindo ele é muito imersiva, que é o filme 127 Horas. Depois de explorar um canyon remoto em Utah, o alpinista Aaron Ralston ficou preso em uma fenda quando uma pedra caiu e ele viveu uma agonia entre a vida e a decisão que ele precisava tomar para sair dali depois de 127 horas. O filme é baseado na autobiografia Between a Rock and a Hard Place de Aaron Ralston. E como eu falei, o filme ele é bem imersivo porque ele é uma experiência bem realista, porque ele tinha só uma água, pouca comida e uma faca cega, gente, essa faca. E assim, ele também não tinha avisado pra ninguém pra onde ele ia. Ele tava sem celular, ele tava realmente ali na decisão dele do que ele ia fazer. E segundo o próprio Aaron, ele disse que ele tava em estado de delírio quando ele tomou a decisão de cortar o próprio braço com a faca cega que ele tinha na mochila. Sério, tenso, eu já fico completamente agoniada só de descrever essa cena, mas eu acho que é por isso que os filmes baseados em fatos chamam tanta atenção, porque tem situações que são inimagináveis e de fato aconteceram. Lembrando que todos esses filmes estão no catálogo do Telecine com mais de 2.000 filmes, e aproveitem o link para ter 60 dias grátis, sério, vale super a pena. Mas eu quero saber de vocês, qual filme baseado em fatos que mais te chocou nos últimos tempos? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!